Era uma vez um tempo em que a liberdade cheirava a pólvora e a poeira do deserto, e a lei era apenas uma sugestão, não uma imposição. Mas e se eu dissesse que esse tempo, embora lendário, estava fadado a terminar? E se eu te desafiasse a pensar sobre o que significa ser livre quando o mundo ao seu redor se recusa a aceitar essa liberdade? E se a verdadeira redenção não fosse sobre escapar do passado, mas encará-lo de frente, mesmo que isso custasse tudo? Prepare-se, porque hoje vamos mergulhar na epopeia de Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2, duas obras que transcendem o mero entretenimento para se tornarem um estudo profundo sobre a condição humana, a mudança inevitável e a busca incessante por um lugar no mundo. Nossa jornada começa em 1899, no coração pulsante e brutal do velho oeste americano, que já não era tão velho nem tão oeste assim. A civilização avançava como uma máquina imparável, engolindo paisagens selvagens e impondo sua ordem com ferrovias, cidades e a implacável mão da lei. É nesse cenário de crepúsculo de uma era que conhecemos Arthur Morgan, o protagonista de Red Dead Redemption 2. Arthur não é um herói convencional. Ele é um homem forjado na violência, um fora-da-lei leal à gangue Van der Linde, liderada pelo carismático e perigosamente idealista Dutch Van der Linde. Dutch, um homem que prega a liberdade e a vida à margem da sociedade, reúne sob sua asa uma família de desajustados, órfãos e sonhadores que, como ele, recusam-se a se curvar diante do progresso. O jogo se inicia com a gangue em frangalhos, fugindo pelas montanhas geladas após um assalto desastroso em Blackwater. O frio é cortante, a comida escassa e a lei está em seu encalço como um predador faminto. É nesse cenário de desespero que a promessa de Dutch ressoa. Apenas mais um grande golpe e estaremos livres, talvez no Tahiti. Mas essa promessa, repetida diversas vezes, começa a soar cada vez mais vazia. A cada novo acampamento, a cada novo plano de Dutch que desanda em carnificina, Arthur, o executor principal da gangue, começa a duvidar. Ele, que foi resgatado por Dutch quando criança e o via como um pai, agora se vê questionando os ideais que sempre defenderam. A narrativa de Red Dead Redemption 2 é um mergulho em um ciclo vicioso de violência e fuga. A gangue se move de um ponto para outro no vasto mapa, de florestas densas a pântanos sombrios, de montanhas nevadas a desertos áridos, sempre um passo à frente da agência de detetives Pinkerton e dos implacáveis agentes federais. Arthur é o centro moral dessa tempestade. Ele é um pistoleiro implacável, sim, mas também um homem de princípios, com um código de ética que, por mais distorcido que seja pelo seu modo de vida, o impede de ser um monstro. Ele rouba, mata, mas também ajuda viúvas, protege os fracos e, acima de tudo, se preocupa com a família que a gangue representa. Entretanto, o destino de Arthur é selado por uma doença, tuberculose. Diagnosticado no meio da história, essa enfermidade se torna uma metáfora para a própria morte do Velho Oeste e a ruína inevitável da gangue. A tuberculose o força a uma introspecção profunda. Ele revisita suas escolhas, seus erros e as vidas que tirou. A ideia de redenção, que antes parecia inatingível ou irrelevante, passa a ser a única coisa que importa. Sua jornada então se transforma em um esforço desesperado para proteger aqueles que ainda pode salvar. Especialmente a família de John Marston, o protagonista do primeiro Red Dead Redemption, que Arthur vê como uma chance de uma vida melhor longe da gangue. A desintegração da gangue é dolorosa. Dutch, antes um líder inspirador, sucumbe à paranoia e à crueldade, manipulado por figuras como o vil Micah Bell, um psicopata que personifica o lado mais sombrio do Velho Oeste. O conflito interno de Arthur atinge seu ápice. A lealdade cega a Dutch versus a necessidade de fazer o que é certo.
No final, Arthur Morgan, enfraquecido pela doença, faz o sacrifício supremo, enfrentando Micah para dar a John Marston a chance de escapar e construir uma vida nova. Sua morte, sob o sol nascente ou na escuridão, dependendo das escolhas do jogador, é um dos momentos mais emocionantes e catárticos da história dos videogames. Ele encontra sua redenção não fugindo, mas enfrentando as consequências de uma vida inteira e protegendo o futuro que ele nunca teria. E é desse futuro que surge a história do primeiro Red Dead Redemption, que cronologicamente acontece depois do segundo. Anos se passaram. John Marston, aquele que Arthur Morgan salvou, tenta levar uma vida honesta com sua esposa Abigail e seu filho Jack em um rancho. Mas, como um rio que não esquece seu curso, o passado de John, como um fora da lei, o assombra. Em 1911, os agentes federais Edgar Ross e Archer Fordham o encontram e o forçam a uma missão impossível: caçar e matar seus antigos companheiros de gangue, incluindo Bill Williamson e o próprio Dutch van der Linde. Se ele falhar, sua família sofrerá as consequências. John Marston é a personificação do anti-herói tentando se tornar um homem de família. Sua jornada o leva por um velho oeste já moribundo, mas ainda selvagem. Ele viaja entre os estados fictícios de New Austin e West Elizabeth, encontrando uma galeria de personagens memoráveis: cowboys desiludidos, inventores excêntricos, rebeldes mexicanos e oportunistas de toda sorte. Cada encontro molda John, revelando camadas de sua personalidade. Um homem atormentado por seu passado, mas determinado a garantir um futuro para sua família. Ele caça Bill Williamson no México, lida com a revolução local e, por fim, confronta Dutch van der Linde, um homem completamente quebrado e desiludido com o mundo que o rejeitou. Dutch, em seu último ato de lucidez e desespero, se joga de um penhasco, proferindo suas últimas palavras, que ressoam como um epitáfio para toda uma era. Nós não podemos lutar contra a natureza, John. Nós não podemos lutar contra ela. Após cumprir sua parte no acordo, John retorna ao seu rancho, à sua família e à ilusão de paz. Mas como Arthur Morgan bem sabia, a lealdade à gangue e a vida de fora da lei nunca são verdadeiramente esquecidas. Edgar Ross, o agente federal implacável, não é um homem de sua palavra. Em um dos momentos mais tristes e icônicos dos videogames, John é emboscado por um exército de soldados e agentes em seu próprio rancho. Ele faz sua última e mais heróica posição, sacrificando-se para que Abigail e Jack possam escapar. John Marston, o pistoleiro em busca de redenção, encontra-a na morte, garantindo a liberdade de sua família. O ciclo de violência, no entanto, não é quebrado, apenas transferido, pois na cena pós-créditos vemos Jack Marston vingando a morte de seu pai, matando Edgar Ross anos depois. O sangue do Velho Oeste ainda corria nas veias. Essas histórias, caros espectadores, são mais do que meros enredos de jogos. Elas são profundas análises filosóficas. Em sua essência, Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2 exploram o tema da mudança inexorável. O Velho Oeste não é apenas um cenário, é um personagem moribundo. A civilização, com suas leis e sua ordem, representa o progresso, mas também a perda da liberdade individual e da conexão com a natureza. A gangue van der Linde é um anacronismo, tentando resistir a uma força maior que eles, como as rochas que se desintegram sob a ação do tempo. Isso nos faz refletir sobre nossas próprias vidas. O quanto resistimos à mudança? O quanto nos agarramos a ideais que talvez já não caibam mais no mundo em que vivemos? Outro tema central é a busca pela redenção. Arthur Morgan e John Marston são homens marcados por seus passados violentos. Eles não são santos, cometeram atos horríveis, mas diante da morte e da chance de um futuro para outros, eles se esforçam para fazer o bem,
isso ressoa com dilemas humanos contemporâneos. Quantas vezes não buscamos um segundo ato em nossas vidas, uma chance de corrigir erros, de nos tornar pessoas melhores? A redenção para eles não é um perdão divino, mas um ato de sacrifício, um reconhecimento de suas falhas e um esforço para que a próxima geração não pague pelos mesmos pecados. Poderíamos traçar paralelos com a literatura clássica do Velho Oeste, como os filmes de Sérgio Leone ou os livros de Cormac McCarthy, que também retratam a brutalidade e a poesia desse período. Ou ainda com tragédias gregas, onde o destino dos heróis já está traçado, mas eles lutam com uma dignidade desesperada até o fim. Pense em Os Imperdoáveis, de Clint Eastwood, onde a violência é retratada sem glamour, apenas como uma triste realidade. A história de Dutch van der Linde, por sua vez, ecoa líderes carismáticos que, obcecados por uma utopia, acabam levando seus seguidores à ruína. Uma lição que a história da humanidade nos mostra repetidamente, seja em movimentos políticos ou em seitas. A beleza desses jogos reside na sua humanidade. Arthur e John não são invencíveis. Eles sangram, eles sofrem, eles se arrependem. Suas jornadas nos convidam a pensar sobre a natureza da liberdade. É a ausência de regras ou a capacidade de escolher o próprio caminho, mesmo diante das adversidades. E a lealdade é seguir cegamente um líder ou proteger aqueles que você ama, mesmo que isso signifique confrontar quem você um dia admirou. São perguntas que nos acompanham desde sempre até os confins do universo, porque lidam com as fibras mais íntimas de quem somos. Então, depois de percorrer paisagens vastas e corações partidos, eu te pergunto, qual é o seu próprio Velho Oeste que se recusa a morrer dentro de você? Qual é a sua versão da redenção que você busca ou talvez já tenha encontrado? Pense nisso. Se essa viagem pela poeira e pela alma de Arthur e John ressoou com você, se te fez pensar, se te emocionou, por favor, deixe seu like neste vídeo. Compartilhe com aquele amigo que ama uma boa história ou que talvez precise de um lembrete de que a redenção é sempre possível. Deixe nos comentários a sua interpretação. Qual personagem te tocou mais ou qual o seu momento favorito desses jogos? E para não perder nenhuma de nossas próximas explorações por universos fascinantes, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. A vida é uma jornada e mal podemos esperar para seguir nela com você. Até a próxima!